Tudo bom, Rose? Tudo bom, Davi? Como é que vocês estão? Eu estou gravando aqui esse vídeo para a gente conversar um pouquinho a respeito do projeto de vocês e validar, né, tudo que está sendo desenvolvido no processo. Eu reavaliei vários pontos, teve algumas modificações que eu tive que fazer, mas sempre na tentativa de fazer para melhor, tá? Do que já foi apresentado para vocês. Eu enviei também essa semana, agora na sexta-feira, o projeto, todo ele para o engenheiro Arthur e para o engenheiro Anésio, o Neco, de Nova Petrópolis, e encaminhei para os dois, tá? Encaminhei com o link para eles baixarem, para eles poderem analisarem todo o projeto. O Neco, ele não chegou ainda a me responder, me dar um retorno, mas eu encaminhei o link para ele, tá? Durante agora a semana eu entro em contato novamente com ele para ver se ele recebeu. O Arthur, ele me respondeu e ele pediu que eu passasse para vocês o contato dele, porque ele gostaria de, antes de passar um valor, de passar um preço, ele gostaria de conversar diretamente com vocês, tá? Para poder explicar algumas questões, né? Até para ele também poder conhecer vocês, mas daí ele já vai ter o conhecimento do projeto quando vocês entrarem em contato. Isso se vocês quiserem entrar em contato com ele, tá? Ele só me disse que ele não passaria um orçamento sem antes conversar com vocês. Então, daí fica a critério de vocês. Eu passo o contato, daí se vocês quiserem trocar uma ideia com ele, fiquem bastante à vontade, né? Para o que vocês decidirem, tá ok? Então, vamos dar uma sequência aqui, que eu vou mostrar o projeto de vocês. Essa aqui é uma das imagens atualizadas, tá? Todas as imagens 3D, toda a volumetria da edificação, a modelagem eletrônica, a maquete eletrônica dela, ela foi toda ela refeita, tá? Aquela teve uma maquete eletrônica embrionária com imagens 3D mais preliminares, que foi a que eu mostrei para vocês na primeira reunião. Aquilo lá já foi descartado, eu refiz tudo com base nessa atualização que foi feito do projeto de vocês, toda a planta baixa, o layout, e eu fui, digamos, compatibilizando com a volumetria, com a maquete eletrônica, para que tanto a volumetria como a parte de 2D e 3D elas caminhassem juntas, tá ok? Então aqui a gente tem essa primeira imagem, eu vou até dar um zoom nela para a gente poder enxergar melhor, né? Tudo que a gente tinha conversado de substituir aqueles painéis que anteriormente estavam na cor cinza, certo? Por um painel mais amadeirado, com cor que puxasse mais para o tom de madeira, não sendo necessariamente a madeira, né? Então aqui, basicamente, eu estou usando umas ripinhas, né? Que é daquela empresa que eu passei também o contato para vocês, mandei, acho que foi o link do Instagram deles, que é da Arcos Brasil, que eles têm um material de ripados de madeira bastante interessante, né? Então, esse pode ser um material a ser adotado. Eu sei que vocês me encaminharam um outro material de uma outra empresa, mas esse material que vocês me encaminharam, depois a gente pode conversar melhor por WhatsApp, ele não atende exatamente o que se precisa para o projeto de vocês, porque a gente precisa de um material que a gente consiga aplicar tanto na parede como também no forro. Agora eu não me recordo exatamente o nome da outra empresa que vocês me passaram, mas depois eu busco no meu histórico ali. Aquele material que vocês tinham me passado anteriormente, ele é um material de PVC que simula bem a madeira, certo? Mas ele é utilizado unicamente para forros, né? E ele não pode pegar sol, não pode pegar sol e chuva, tá sujeito a intempéries, né? Então ele não seria o mais adequado para a gente usar no projeto de vocês, tá? Eu entrei em contato com a empresa lá, mas eu acabei descartando por conta disso, tá? Esse da Arcos Brasil, ele tem o material deles tanto para a área externa como para a área interna. Eles têm os dois, né? Os dois tipos. E é um material sintético que utiliza parte plástica, parte também madeira, né? Eles fazem, digamos, uma madeira processada que tem uma durabilidade muito maior, né, do que tu utilizar somente a madeira, né? Então esse foi uma das, dando um zoom, que é o painel, né,
que a gente pode utilizar. Não precisa necessariamente ser esse fornecedor, né? Mas esse foi um dos critérios, né, utilizados para a gente, para a fachada, para mudar aquela parede cinza, dando esse tom mais amadeirado, né? Aqui na base, vocês podem ver, eu fiz agora um projeto de todo o recuo de jardim, tá, da residência, com platôs, que a gente pudesse ter aqui alguns arrimos, que, digamos, esse jardim ele vai se escalonando até alcançar a altura da residência, tá? Mas a residência a gente vai ter que fazer ela com uma escada, com acesso em escada, tá? Porque como o terreno tem bastante declive, um relevo bastante acentuado, principalmente ali na frente do terreno, e também por conta da gente não ter uma escavação tão agressiva ali na área, a gente fez com que o subsolo fosse, digamos, mais aflorado com essa parte da garagem aqui, né, de baixo, e a residência ela fosse mais alta, né? Até também para a gente poder privilegiar essa questão da vista, do contato visual, né? Que a gente vai ter, que é uma premissa bastante forte do projeto de vocês, é uma questão que vocês queriam muito e que eu também acho que é fundamental a gente privilegiar essa questão da vista. Então, ter uma residência mais elevada do solo é fundamental. Isso também foi uma das premissas adotadas aqui para o projeto da Casa do Eliseu, né, e da Cleci, que está bem aqui do ladinho, tá? Então, para o projeto de vocês, eu acho que a gente também, né, tem que ganhar nessa altura. Então, ter essa tua área social, ó, e essa área de cozinha, copa, área de lazer, toda ela aqui nesse patamar aqui, eu acho que é fundamental. Então aqui a gente tem essa escadinha, tá? Eu fiz uma escada, aquela escada em cascata, a escada que vocês também estavam querendo que tivesse no interior da residência, e por conta, né, da evolução do projeto, a gente viu que seria mais interessante ter uma escada vazada e com uma permeabilidade maior no interior da residência. Então eu usei aquela ideia que vocês queriam a escada toda ela em cascata, com uma escada que se chama de plissada. Então eu trouxe ela para frente da residência, porque é uma escada que vai ficar bastante aparente e é um elemento de destaque, né, na fachada. Então achei interessante a gente trazer essa escada mais desenhada, mais trabalhada aqui para a fachada da residência, onde ela vai ter momentos em que o muro, os arrimos do jardim vão, digamos, passar à frente da escada, e partes da escada, a escada transpassa, digamos, esses muros, né? Então a gente tem um jogo de escada e muros aqui, e mais a vegetação, que eu acho que vai ficar bastante interessante a gente ter esse jogo, né, de pedra, escada e vegetação na frente da residência de vocês, tá? E eu utilizei muito a questão da pedra, a gente revestiu com pedra toda essa base para realmente dar um descolamento da casa, do solo, tá? Para a parte ativa da casa, digamos, né? Então a gente tem essa parte mais de serviço, de garagem e de acesso, a gente consegue ter uma leitura muito clara com a pedra bem marcada nessa parte aqui e descolando a residência com uma outra textura que seria no branco, né? O branco a gente usa na residência como se ela tivesse, então, esse descolamento do solo. Então, por isso que tem essa divisão desses dois materiais bem, de uma forma bem clara. Aqui também a gente pode ver, ó, já parte da fachada lateral. Então, como a gente vai ter aquele lavabo nessa posição aqui entre a lavanderia e o escritório, então tem uma janelinha, tá, do lavabo, e que eu fiz aqui um negativo na fachada, que ela se conecta e tem uma leitura, digamos, uma conexão com a janela que vai ter ali da parte do ateliê. Então, como se isso aqui fosse uma moldura única, né, uma janela única, mas elas divididas, né, obviamente, mas tendo ela um mesmo enquadramento, né? Então, essa janela aqui, ela seria responsável pela aquela iluminação na parte ali sobre a mesa do ateliê, certo? Já aqui em cima, depois a gente vai ver, eu mostro para vocês na planta baixa, a gente tem essas outras aberturas aqui, que uma delas é de dentro do banheiro, da suíte de vocês, e a outra janela é de dentro da parte ali da sapateira, do closet, logo que acessa o dormitório de vocês.
Mas depois, não se preocupe, eu vou disponibilizar para vocês todos os arquivos, tá? As plantas baixas, mais essas imagens 3D, para que vocês possam olhar com maior atenção, né? E olhar todos esses detalhes que eu estou comentando, né? E ainda outros detalhes que eu possa acabar passando, mas eu vou tentar rever o máximo de número de pontos possíveis, tá, com vocês. Aqui a gente tem um outro ângulo, tá, quase naquele mesmo ângulo da imagem anterior, né, mas dando um close maior na residência, né. Então aqui a gente tem a rampa de acesso da garagem. Depois da outra imagem vocês vão poder olhar com maior detalhe. Vamos passar aqui, aqui olhando bem de frente a residência de vocês, tá? Então, ó, reparem aqui ó, que a gente tem uma rampinha de acesso. Essa rampa aqui, ela é inevitável que a gente tenha, mas a gente tem um platô aqui onde os carros param, né? O carro também pode parar aqui nessa rampa, até se for receber, por exemplo, visitas e tudo mais, as pessoas podem entrar e embocar com o carro aqui, dá tranquilamente para ter 2 carros dentro da garagem, mais 2 carros aqui embaixo, até talvez, eu não medi isso, mas talvez caiba até mais um aqui atrás, tá? Então a gente tem, e a gente precisa ter uma rampa mais alongada por conta da altura que está a garagem aqui de vocês, tá? Mas é tudo obedecendo a questão de topografia para tentar deixar o mais adequado e harmônico em relação à topografia existente que a gente tem hoje lá, certo? Então, nessa imagem a gente pode ver bem de frente, né, todos esses platôs ó, que eu criei, fazendo esses muros, tá, para a gente conter a terra e fazer um jardim, né, em cima deles, e a escada ó, que vai permear também esse jardim até acessar essa parte aqui onde tem a porta de entrada da residência. Um detalhe bastante importante que eu queria ver com vocês aqui. Vocês tinham me comentado que não gostariam de ter guarda-corpo na escada, certo? Porém, eu estou me sentindo obrigado a colocar pelo menos um guarda-corpo de vidro nessa escada aqui, tá? Ela não precisa ser um guarda-corpo dos 2 lados. A gente pode ter uma economia e ter o guarda-corpo somente do lado onde tem a queda, né? Digamos, a parte que fica mais alta, né? Mas, assim, ó, eu acho bastante importante ter o guarda-corpo para evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de acidente. Imagina uma pessoa, ela tá aqui em cima e cair aqui para baixo do jardim, né? E até mesmo aqui, não é uma altura expressiva nesse ponto aqui, mas, por exemplo, assim, em termos de projeto, tá? Eu sou obrigado a colocar no projeto o guarda-corpo, por questão de segurança e por questão de normativa, tá? Eu não posso não colocar e não especificar o guarda-corpo. Mas daí depois na obra, durante a execução, os acabamentos, fica daí a critério de vocês, tá? Se vocês vão querer colocar o guarda-corpo ou não, tá? Mas em termos de documentação e até para aprovação na prefeitura, esses guarda-corpos aqui eu vou ser obrigado a colocar eles, tá ok? E optando em ter um guarda-corpo, a gente pode optar um guarda-corpo que seja o mais, digamos, que ele não apareça tanto, né? Então eu coloquei um guarda-corpo de vidro, completamente de vidro, até sem ter o corrimão dele, somente com aqueles garfinhos que abraça o vidro e segura o vidro por baixo. Eles são os guarda-corpos assim bastante simples, né? Bastante minimalistas e eles não ressaltam tanto, porque eu acho que aqui o importante nessa fachada de vocês é ressaltar muito essa moldura que a gente tem aqui, branca, né? Fazendo toda a moldura da casa, ressaltar todo esse plano aqui, com os vidros, com a janela, com o painel ripado de madeira, não precisa ser necessariamente ripado, mas um painel de madeira, né? E destacar menos a parte do guarda-corpo, tá? E dando destaque para a questão do degrau, né? Ter esse degrau em cascata que ele fica muito legal, né? Ele casa muito bem com o desenho da residência, mas a gente não precisa dar um destaque no guarda-corpo. Se a gente colocar um guarda-corpo aqui metálico, preto, ou de tubular, ou de aço inox, enfim, qualquer outro, é um guarda-corpo que quer se destacar bastante. Se a gente colocar ele de vidro, eu acho que ele vai dar destaque às coisas certas na residência, tá? Bom, vamos passar aqui então para a próxima imagem. Essa aqui eu também vou disponibilizar para vocês darem uma olhada
direitinho. Aqui a gente tem um outro ângulo, então, pegando aqui em direção à casa do Eliseu e da Cleci, que estão aqui no fundo, né? Então a gente tem esse conjunto aqui, uma casa conversa com a outra, uma casa tem uma linguagem que não necessariamente seja a mesma, mas elas se comunicam. Tu percebe que elas têm linhas, ó, que uma linha atrai a outra, né? E, por exemplo, o alinhamento desse volume da casa do Eliseu aqui é o mesmo alinhamento que a gente tem da residência de vocês. Então a gente tem esse plano no mesmo plano que está aqui. Né? Esse plano ele sobressai um pouco mais porque eles têm um recuo frontal menor. Né? Aqui eles têm somente 2,5 metros de recuo, aqui a gente tem 5 metros de recuo para esse plano, né? Que são os recuos obrigatórios. Né? Terreno de esquina, a gente pode ter um recuo menor, e terreno de meio de quadra, que no caso de vocês, a gente tem que ter um recuo de 5 metros. Né? Então, só para mostrar para vocês, ó, também eu dando uma pesquisada e tentando melhorar um pouco mais a questão visual do projeto de vocês, eu estava pesquisando nos cobogós, né? Assim como o Eliseu e a Cleci, a gente vai ter essa parede de cobogós aqui, e vai ser com cobogó bandeira. Eu decidi acabar pesquisando outros cobogós que talvez fossem fazer mais sentido para a residência de vocês. Depois eu passo o modelo e o nome desse cobogó que eu coloquei aqui, mas ele é um cobogó bastante interessante, tem um desenho bem moderno, tá? E pesquisei bastante modelos, né? Esse aqui foi o que melhor, eu acho que assim, aqui fechou com todas, assim, com o restante da fachada. Ele pode ser ele pintado, né? Normalmente ele vem na cor branca ou na cor cimentícia, dá pra gente pintar numa coloração que fique mais próxima da pedra que a gente está usando na base, ou mais próximo do painel da madeira. Eu quis aqui tentar deixar o mais próximo da pedra, certo? Mas que também a pedra também remetesse e tivesse um link com esses painéis aqui, tá? Então que as coisas elas se conversassem para que a gente tivesse elementos harmônicos assim na residência. Então aqui seguindo para a próxima imagem, a gente tem basicamente aquele mesmo ângulo, só que mudando a posição solar, né? Vocês viram aqui, ó, nesse ângulo aqui a gente está com a iluminação mais do sol da tarde, onde já começa a pegar iluminação na fachada frontal, e aqui é o sol da manhã, onde a gente tem uma iluminação mais nessa fachada aqui, nessa fachada lateral, que é uma das fachadas principais da residência de vocês. Né? Aqui a gente pode ver melhor ó, a questão dos cobogós, como que fica bem dinâmico essa fachada, essa proteção da parte da garagem, que vai ter uma permeabilidade visual, mas ainda assim garante uma certa privacidade, né, para essa zona aqui, que é uma zona mais de serviço, mais de garagem, e eu acho que é interessante esse efeito, né, daquilo assim, tu vê, mas tu não vê totalmente, né, de um lado para outro. Então, acho que ficou bem legal. Aqui na fachada de vocês, ressaltando, né, que foi alterado todos aqueles planos cinza, né, que a gente tinha, então colocando essa textura madeirada, certo? Principalmente também aqui nesse segundo pavimento, onde a gente tem toda essa moldura branca, um grande quadro aqui fazendo, né, em volta desse plano todo amadeirado. E aqui a gente tem então a sacada do dormitório da suíte, e eu coloquei aqui também o mesmo guarda-corpo de vidro, né, um guarda-corpo bem minimalista, bem simples, o mesmo guarda-corpo que foi utilizado ali na questão da escada. Esse mesmo guarda-corpo, a gente também identifica ele aqui, nessa parte do jardim. Então, eu coloquei um guarda-corpo que ele ficaria recuado em termos da fachada frontal aqui, para que a gente tenha um jardinzinho em volta e o guarda-corpo atrás. Não coloquei o guarda-corpo em cima dessa viga que a gente tem aqui, dessa parte branca, para não deixar ele tão marcado na fachada. Ó, vocês estão vendo, ó, com o guarda-corpo recuado, e ressalta mais a vegetação do que o próprio guarda-corpo. Então eu recuei o guarda-corpo para que a gente não tivesse esse guarda-corpo, esse elemento tão marcado nessa parte de cima, para dar realmente destaque a essa moldura que está fazendo, ó, toda a parte da viga, a parte que a gente vai ter aqui de concreto, né, revestido com reboco e pintura branca. Então a ideia era dar esse destaque, né, em toda essa curva aqui que faz, certo? Aqui também
não dá para ver exatamente na imagem, mas também tem um guarda-corpo de vidro, tá? Nessa parte aqui do deck. Esse guarda-corpo aqui, a gente não necessariamente precisa ter ele se a gente fizer uma coisa que eu gosto bastante, que é ter, como a gente tem aqui o deck recuado em relação à parte do precipício, da onde a pessoa cairia, digamos, né? Tem o deck recuado e antes de terminar o deck a gente tem toda uma área verde com vegetação mais alta. Essa vegetação mais alta, ela muitas vezes ela já serve de um anteparo e de um guarda-corpo. Ela inibe que a pessoa chegue até a ponta, né? E não cai. Então ela fica somente na parte do deck se a gente tem uma área relativamente grande de zona horizontal, digamos, com grama e vegetação. Né? Faz com que a pessoa não ultrapasse a grama. Daí isso já serve como um anteparo e não necessariamente precisaria colocar um guarda-corpo aqui. Isso dá para ser adotado, também dá para ser adotado nessa parte aqui de cima, né? Mas por precaução aqui eu coloquei também esse guarda-corpo, né? Para que a gente tenha uma proteção maior. Mas a gente pode adotar esse sistema de ter vegetações ali mais alta e mais largas, né? Que inibe que a pessoa chegue até a pontinha, né? E para não cair, certo? Então, dando sequência aqui, a gente tem essa outra imagem aqui também, mais ou menos no mesmo ângulo que a gente estava vendo antes. Essa aqui pegando um pouquinho mais de lado, né, e mais de longe, pegando o conjunto das duas residências. Essa outra aqui também, uma imagem que foi atualizada, uma imagem aérea, e que eu quero depois mostrar para vocês, que eu dei digamos, desenvolvi um pouco mais, estava precisando ter esse desenvolvimento no projeto de vocês, tá? Que seria a parte, tanto essa parte da frente, né, do recuo frontal aqui, que foi feito toda essa questão paisagística, né? Como também nessa parte aqui mais de trás da residência. Depois, no 3D, eu vou mostrar um pouco melhor. Aqui está um pouquinho mais difícil de ver nessa imagem, mas eu desenvolvi aqui alguns patamares, tá? Que a gente fizesse esses patamares para resolver a questão do declive do terreno e conseguisse, né, ter um melhor aproveitamento da área verde do fundo da casa. Mas daí depois eu vou pegar a maquete eletrônica e vou dar uma giradinha para que vocês possam visualizar isso, tá ok? Um outro ponto que eu estou identificando aqui, que eu acho que eu esqueci de comentar para vocês, e é importante eu alertar o maior número assim de possibilidades, de alternativas que o projeto está dando para que a gente fique todos na mesma página, né, e a gente saiba todos os detalhes do projeto. São muitos detalhes, muitas vezes é difícil de eu demonstrar e às vezes acabo também me esquecendo de algumas coisas, mas ao longo do tempo, né, a gente vai tentando sanar isso. Mas um ponto importante aqui que eu coloquei, aqui no acesso da residência, eu pensei em ter essa parte aqui, que no lançamento anterior, quando nós conversamos, aqui tinha um vazio, digamos, não tinha cobertura nenhuma, tá? Mas eu imagino ter uma cobertura de vidro aqui, para que a pessoa fique protegida da chuva quando for acessar a residência, né? Abrir a porta, né? Enfim, quando chega ali e está chovendo, tem que pegar o molho de chaves dentro da bolsa e tudo mais. É importante ter uma proteção e eu acho que seria bastante interessante a gente ter uma proteção de vidro aqui para trazer claridade para dentro desse, digamos, hall de entrada, mas é um hall externo, não é um hall interno, né? Então eu acho interessante. Porém, no projeto de prefeitura, para isso não somar como, não computar como área construída e fechada, eu deixaria sem essa cobertura, mas posteriormente à obra, né, a gente poderia daí colocar essa cobertura de vidro, né, e fechar esse espaço aqui, ter uma cobertura que deixasse passar a iluminação aqui para dentro. Até porque também essa porta de entrada, eu imagino ela sendo com vidro junto nas laterais, né, até a porta, a folha opaca de madeira, mas nas laterais a gente pode ter vidro e o vidro aqui em cima vai permitir também que se potencialize a entrada de iluminação aqui para dentro do hall interno de vocês. E também vai potencializar a entrada de iluminação
que esse é um outro detalhe que eu não tinha ainda no primeiro lançamento da primeira reunião, ainda não tinha mostrado para vocês, mas eu estou imaginando que a gente tenha uma janela aqui para o escritório e uma janela do outro lado, à frente dessa aqui, na sala. E eu já vou mostrar para vocês o porquê disso, tá? Porque assim, ó, vai ser uma questão de conexão visual para a gente ter essas duas janelas bastante interessante, porque a pessoa que está trabalhando aqui no escritório e tendo essa janela aqui e uma outra janela aqui desse lado na sala, ela vai conseguir ver através do hall, através da sala, toda a paisagem que está à frente, né? À frente dessa janela aqui. Isso depois eu vou mostrar para vocês na planta baixa também, tá ok? Então, aqui mencionando um pouquinho em relação à cobertura, vocês percebem que a cobertura é muito semelhante também ao que está sendo proposto ali para a casa do Eliseu, né? A gente tem toda a estrutura de cobertura com as vigas invertidas, ou seja, são vigas que ficam para a parte de cima do telhado e elas não ficam para baixo. Isso nos dá maior liberdade de criação interna da residência, nos propicia uma maior flexibilidade de design interno e com menos elementos construídos na parte do teto da residência, a gente jogar essas vigas e a estrutura toda ela para cima, certo? E aqui a gente pode ver, ó, tem uma texturinha com pedrinhas, né? Pode ter argila expandida para a gente ter aquela camada térmica que vai permitir o conforto térmico da residência de vocês, tá ok? Já aqui na parte do reservatório, isso aqui seria uma telha metálica, tá certo? O que eu vou propor também para vocês? No projeto de aprovação da prefeitura, a gente deixar esse reservatório aqui sem a cobertura, sem o telhado, tá? Por que disso? Porque para eles não contabilizarem também como área construída, tudo que se coloca cobertura, projeção, telhado, vai entrar no cálculo de área construída, vai ter um gasto maior de taxas de aprovação, um gasto maior de IPTU, enfim, né? Então, assim, se a gente puder minimizar algumas dessas questões, assim, é interessante, tá? Mais interessante para vocês, né? Então, é uma proposta. Se vocês querem que eu já deixe no projeto tudo certinho, com todas as coberturas, com a cobertura de vidro, com a cobertura do reservatório, não tem problema, eu posso colocar. Só muitas vezes essas áreas são áreas não, digamos, úteis, né, da residência e para vocês, então muitas vezes se usa esse artifício de não mencionar isso aqui como área construída, tá? Daí acaba se tirando o telhado e se colocando essas coberturas, esses telhados após o habite. Mas isso também fica a critério de vocês, né, se vocês querem colocar desde agora do projeto arquitetônico, ou se a gente coloca isso depois, né, futuramente na residência. Mas é interessante ter uma cobertura sobre o reservatório para proteger ali a questão da caixa d'água. Às vezes acaba entrando passarinho e tudo mais, né? Eu acho interessante ter, até em função da durabilidade, né, do próprio reservatório, do boiler, das conexões hidráulicas que vão ter ali dentro, né? É importante ter essa zona protegida. Dando sequência aqui, então, a gente tem aqui uma outra vista, olhando, digamos, no terreno vizinho, que a gente pode ver, olha só, esse muro, né, com os cobogós, como dá um efeito bastante interessante. E também aquela divisão que eu falei, né, de ter a casa mais descolada, né? Então, por isso, essa parte de baixo, toda ela com pedras, né, e não utilizando o reboco que está sendo utilizado no restante da residência, tá? Isso eu acho é uma parte do design assim da residência que é bem marcante e eu acho que é interessante a gente manter, né? Aqui a gente pode ver já alguns degrauzinhos das escadas que eu criei ali. Depois a gente vai ver melhor, né? Então, aqui a gente consegue ver bem melhor já essa parte dos platôs, ó, com essa imagem olhando a residência mais de trás, certo? Mas antes de comentar dos platôs, lembra daquele janelão do dormitório de vocês? Seria essa janela aqui, seria uma bela janela com uma entrada de iluminação,
para dentro do dormitório. Lembra que depois, quando a gente for fazer o projeto de interiores do dormitório de vocês, vai ter aquela poltroninha aqui, né? Pode ter uma luminária de piso em cima da poltrona para leitura, tudo mais. Aqui a gente tem a janela do banheiro, né, de vocês, na parte do box. E aqui a parte da sacada. Então, o dormitório de vocês está muito bem iluminado, muito bem ventilado. A gente tem janela nas 3 fachadas praticamente para o dormitório de vocês, com ventilação cruzada, com entrada com entrada lumínica, né? Então vai ficar muito agradável assim esse espaço aqui de cima. E ao mesmo tempo a gente tem essa zona aqui aberta, porém coberta pelo dormitório de vocês, que é a parte ali de lazer conectada à churrasqueira e à área gourmet. E olhando aqui também, agora que eu lembrei, eu fiz nessa segunda etapa que eu desenvolvi mais essa parte do paisagismo, na parte dos fundos da residência de vocês. Eu acabei fazendo também aqui um muro de contenção aqui, para que a gente tivesse toda essa zona aqui mais plana no terreno de vocês, porque anteriormente o projeto de vocês ele estava com uma topografia caindo para cá e a gente não tinha um aproveitamento muito bom do terreno de vocês com essa topografia caindo, tá? Então por isso que eu prolonguei, ó, essa viga da residência, que ela estava morrendo mais ou menos aqui assim, nesse pilar que a gente tem aqui circular. O que eu fiz? Eu estendi essa viga de concreto, ela vem, né, vira aqui fazendo uma escada, a gente teria uma escadinha, a gente consegue conectar essa zona de pátio com a parte da garagem e a parte aqui também do depósito, né? Então a gente teria uma conexão da garagem com o pátio, certo? E não somente da garagem com a parte interna da residência, a gente consegue vir para trás e para frente da casa por aqui, que eu acho que deixa bastante fluido, né, para carregar tudo que tiver do depósito, que de equipamentos, cortador de grama, né, tinta, enfim, né, escada, lenha, né, que vai ser importante para vocês também, para acender o fogão a lenha, para acender a lareira, né, então a gente pode ter depósito de lenha aqui dentro desse compartimento, né. Então, essa viga aqui, ela serviu de contenção no terreno, certo? A gente está contendo a terra aqui. Então, isso aqui também é uma questão estrutural que eu alertei tanto o Arthur como o Neco, tá? Que eles têm que levar em consideração uma contenção a ser feita aqui, assim como também esses murinhos de contenção, a gente está contendo toda a terra da topografia de vocês. Né? Só que eu fiz uma topografia, digamos, que a gente chama de operativa. Ela foi trabalhada, a topografia, tá, do terreno de vocês. Então é importante fazer esses arrimos para que a gente consiga ter o acesso, consiga ter as escadas, consiga ter esses jardins aqui, né, de uma forma acessível, que dê para plantar e tudo mais. Aqui está basicamente com grama, mas aqui pode ter jardins, né? Isso aí, com certeza, né? Então foi feito toda a operação dessa topografia para que a gente tivesse um design do paisagística que realmente fosse harmônica com toda a residência. Então, tu vê que a residência, ela se conecta com um muro de arrimo que é total da área de paisagismo, né? Mas ela também é total da residência, né? Então, uma coisa conversa muito com a outra, e isso que é importante, assim, de ter um projeto bastante amarrado, né? Onde se pense em todas as possibilidades e onde tudo faça sentido, né? Não fique coisas soltas. Primeiro faz ali a residência, depois tu faz o paisagismo, depois tu faz interiores. Não, tudo tem que ter uma união, né? Tudo tem que se conversar e eu acho que eu tô assim até bastante feliz com o resultado assim que tá se tomando, né? E que tá evoluindo, né? E para onde o projeto está indo. Então eu também quero que vocês me digam, né, se vocês estão gostando, né, e também esse desenvolvimento que foi feito agora, né, se vocês validarem, isso aí a gente dá sequência, né, e isso aí na verdade já está no projeto, né, então eu estou basicamente buscando também de vocês, ver se vocês estão gostando dessa questão
da parte mais externa aqui para a gente confirmar, né, e poder detalhar e depois colocar todas as medidas, as especificações necessárias no projeto para realmente a gente tocar adiante, tá ok? Uma outra questão importante aqui, nesses platôs aqui, quando foi feito esse arrimo, eu estendi aqui, eu fiz um muro, tá? Pegando o mesmo muro de cobogós que a gente tem aqui na frente, eu fiz ele aqui também. Essa zona aqui, como a gente tem ali a área do Eliseu e da Cleci em contato com a garagem deles, aqui eles vão chegar, vão sair de casa, aí eles têm uma saída, uma porta de saída aqui atrás, que vai para a garagem. Então eu achei assim legal dar uma privacidade maior pro pátio de vocês, né, para que não se tenha digamos, esse contato com a garagem deles tão francamente aberta, tá? E sim de uma forma que tu bloqueie, mas também não bloqueie totalmente, né? Eu acho que dá uma certa privacidade a gente criar, então, aqui uma grande moldura com esses cobogós, né, entre o pátio de vocês e o acesso da garagem deles. Tanto é que isso aqui está completamente alinhado com a residência deles, né? É exatamente aonde chega, onde termina a garagem deles é onde termina o muro, né? E assim também, onde termina essa parte aqui do muro é onde termina, né, o acesso da garagem deles, tá ok? Então, digamos, é algo que está se casando, além de casar, assim, a gente tem um projeto com uma visão global, interna do projeto de vocês, a gente tem também com os vizinhos, né? Que é bastante importante. A gente sempre pensar tanto o interno como também a relação externa, né, da residência que está sendo feita. Bom, vamos ver as próximas imagens aqui, atualizadas também. Aqui a gente tem uma outra imagem de trás também, basicamente no mesmo ângulo, né? Dá para ver um pouquinho melhor os patamares, dá para ver um pouco melhor a escada, certo? Aqui a gente tem uma imagem bem da fachada lateral de vocês, né? Então, ficou bastante interessante, né? Todo o painel aqui, se conectando com os platôs ali e tudo mais. Tem até a fumacinha aqui saindo ó, do fogão a lenha de vocês e também da lareira ali, para a parte do inverno, né? Vai ser importante. As janelas aqui, então, a gente tem todas elas na mesma linguagem também, todas elas bem verticais, assim, de cima a baixo, né? Indo do teto até o chão, certo? Para ter bastante entrada de iluminação e ventilação. Aqui, uma imagem olhando bem a parte do pátio ali de vocês. Tá? O pátio de vocês, ele termina exatamente nesse alinhamento aqui, né? Certo? Mas a gente daí tem uma zona aqui de contenção de terra, daí a gente daí faz aqui um outro platô, onde a gente tem uma área mais útil, digamos, né, do jardim. Aqui aquele vidro que a gente tinha comentado, servindo de pano de fundo para a escada de vocês, fazendo uma escada toda ela vazada, que a pessoa que está acessando o hall de entrada já enxerga através do vidro, certo? E aqui aquela parte de apoio da churrasqueira, né? A parte de saída da lavanderia e do ateliê. Então a gente tem uma porta-janela aqui grande também, tá? Aqui foi feito alguns pisantes também, que a gente tem daí o acesso da lavanderia e do ateliê para esse, digamos, essa parte mais de lazer aqui com a mesa, tá? E a janelinha, né, ali do lado do ateliê, que fica sobre a mesa, certo? E do lavabo. Né? Então, ficou uma composição bem interessante, né, ali da parte do pátio de vocês para a residência. Então, e uma última imagem que a gente tem aqui é mais para ver essa composição, né, em relação à casa do terreno da esquina, certo? Com o terreno, com a casa de vocês, né? E toda a questão da vista que a gente vai ter lá para o fundo, né? Então, essas imagens eu vou disponibilizar depois para vocês olharem com bastante calma, tá ok? Eu vou mostrar aqui então para vocês, vou abrir o 3D de vocês, esse aqui é o modelo 3D, ó. Ali nas imagens era bastante, digamos, rígido, né? Eu não conseguia mexer muito a imagem. Aqui a gente pode ó, enxergar basicamente a residência de vocês de todos os ângulos. Dá para virar do avesso, assim, né? A casa tem
ela foi modelada assim com bastante detalhes, né? Só não tem ainda toda a parte interna, né? Eu vou até tirar aqui essas árvores para não nos atrapalhar muito na visualização, né? Então, isso aqui que eu comentei para vocês, ó, os platôs aqui, esses platôs são obedecendo a topografia de vocês, então, para a gente tentar fazer isso de uma forma também econômica, né? Mas aqui também vai exigir, né, que a gente tenha alguns vigamentos de concreto, né? A escada vai ser feita de concreto, então aqui vai concreto e aço, basicamente, e depois essas pedras revestindo, né, essa estrutura, certo? Mas daí isso também é uma discussão que eu vou ter com o engenheiro, né, que for tocar o projeto adiante. Então a gente vai debater soluções, vai debater ideias para ver o que melhor se adequa em termos estruturais para a gente conformar esses platôs. Ó. Mas ele é bem interessante, ó, que logo que a pessoa sai do carro, aqui eu acabei entrando no carro, ó. Digamos assim, ó, eu estou aqui ó, de frente para a garagem, tá? Aqui à esquerda a gente tem aquela porta de acesso que vai dar acesso à escada, né, que vai levar lá para cima. Aqui a gente tem o acesso à cisterna, aqui a gente tem o acesso, então, àquela parte do depósito, né, e atrás aqui eu pensei, ó, a gente teria, quem enxerga aqui da rua, tem um efeito bastante interessante desses platôs, né, porque ele vai escalonando e a gente vai ter uns jardins, ó, escalonados aqui, né? E aqui a pessoa sobe, opa, acabei passando. A pessoa vai subindo aqui até chegar aqui no fundo do terreno, tá? Eu tô vindo com esses platôs até o fundo aqui e logo aqui no fundo teria essa escadinha que a gente sobe para um platô maior, né? E aqui aonde eu fiz esse nivelamento, ó. Aqui dá para ver bem, vocês estão vendo, ó. Deixa eu aumentar um pouco a intensidade da cor da grama que talvez vocês não estejam enxergando tão bem. Eu vou aumentar um pouco a intensidade, ó. Deixar mais claro, na verdade, tá? Para vocês enxergarem, ó, a topografia natural é isso aqui do terreno, tá? Então, essa aqui é a topografia natural e aqui é um platô que eu formei, né? Digamos, aqui se tirou um pouco de terra dessa zona e aqui se acrescentou um pouco de terra, tá? Porque antes isso aqui estava caindo, estava inclinado, então se tirou um pouquinho de terra aqui, se colocou terra para cá e daí se formou um platô reto, ó. Daí vocês têm um aproveitamento do pátio gigantesco, né? Muito maior do que deixar o terreno inclinado ali, tá certo? E o terreno de vocês está vindo. Aqui a gente tem o terreno da Corsã, tá? Exatamente aonde está essa linha, aqui, ó, tá? E aqui, essa linha, esse verde mais claro já é o terreno de vocês, tá bom? Então, aqui a gente tem, ó, a parte dos fundos da casa de vocês. Essa questão do muro que eu falei de divisa com o terreno do Eliseu da Cleci, porque aqui no terreno deles eles têm a garagem aqui em cima, né? Eles têm aqui a parte da cisterna, aqui eles têm uma parte de infraestrutura e aqui eles têm o acesso ó, que vai da garagem para dentro da casa deles, né? Então eu achei interessante a gente criar um plano de cobogós, né? Aqui no fundo, ó, na divisa, exatamente na divisa da casa deles com a casa de vocês, logo que eles chegam aqui com o carro, ó, tem esse fechamento ó, de cobogós que vai dar uma certa privacidade para a residência de vocês, né? Então, depois vocês me falam se vocês concordam com isso, né? Mas eu acho que seria um elemento arquitetônico que serve tanto para eles, né, como para vocês, né? É um elemento arquitetônico na divisa das duas residências que eu acho que contribui bastante visualmente em termos de design, né? E ficaria bem legal, bem bacana, tá? Vamos ver aqui um pouquinho mais dos cobogós na lateral. Ó, chegando mais perto, olha o desenho dos cobogós. E a gente pode colocar eles em diferentes posições, né? E ele gera uma geometria bastante variada. Isso aí
E imagina também quando tiver o sol da manhã entrando e passando, penetrando os cobogós, a imagem que não vai ficar de sombra, né, no piso da garagem. Vai ser bastante interessante. E ainda mais com esse, digamos, quase que um pergolado, né, da garagem de concreto aqui, com essas aberturas, que também vai dar um efeito bastante legal no piso, né? Então, ó, vou dar uma girada aqui para vocês identificarem como é que ficou a escada de acesso. Ó. Aqui a gente teria um platô, certo, de acesso. A escada sobe os primeiros degraus aqui. Criei aqui um muro onde a gente pode colocar o número da casa, né? Eu botei 26, que é o número agora do terreno, né, do lote. Mas daí a gente pode criar um muro, aqui assim de pedra, pode ser um muro diferenciado, não precisa ser a mesma pedra que está na parede, tá? E aqui os degraus, todo ele com uma escada plissada, a escada em cascata, né? E ó, a gente pode identificar melhor aqui todos esses patamares, ó, de jardim, tá? Isso também já desenhei no projeto, tá? Aqui a gente tem a parte da cobertura de vidro, né? E deixa eu mostrar para vocês aqui da parte do hall. Deixa eu sumir com o rapaz aqui. A parte do hall, se a gente tem um escritório com uma janela, vou entrar aqui dentro do escritório, tá? Ó, com uma janela que tenha também uma janela na sala e a gente tiver tudo isso alinhado, a pessoa que está trabalhando aqui no escritório, ela vai poder ter contato visual com a paisagem lá no fundo, né? Então, e também, né, na diagonal, ó. Então a gente pode ter o escritório de vocês um pouco aqui deixa eu ver se é possível, acho que não. Então eu vou dar uma viradinha aqui na câmera para vocês, ó, olharem o restante da sala, né? Deixa eu tentar ligar aqui a planta baixa para vocês verem como é que fica com a planta baixa desenhada no 3D, tá? Ó, então aqui, ó, liguei a planta baixa, ó, em cima do 3D, ó, como é que fica. Aqui que seria a parte da ilha de vocês, né? A parte da geladeira, toda aquela parede da cuba. Aqui vai ter o fogão a lenha, né? Aqui a gente tem as poltroninhas da sala. Aqui é o volume da cristaleira, né? Então a gente tem esse visual, ó, para dentro da cozinha de vocês. E aqui a área gourmet, né? E com essa vista toda que a gente vai ter, né, para a parte do horizonte lá, né? Aqui é a parte do deck, ó. E agora vamos virar aqui em direção à sala. Cristaleira, né? A lareira. E aqui a gente tem a sala, né? E aqui com aquela janela de canto, certo? Vamos virar aqui para o hall de entrada, então. Essa parte interna, tá? Eu nem deveria estar mostrando, assim, porque ela não tá desenvolvida, não está com a parte interna da residência, né? Essa maquete eletrônica para mostrar basicamente a parte externa, né? Mas aqui a gente já consegue visualizar algumas coisas. Deixa eu tirar a porta de entrada aqui. Ó, a pessoa que estiver entrando e acessando a porta de entrada, ela vai ter toda essa escadaria e eu quero ver depois com os engenheiros, né? Para a gente fazer essa escada, que ela seja uma escada com degrau flutuante, tá? Que seria uma escada totalmente vazada, onde se faz vigas de concreto na parede, na lateral aqui, e isso aqui fica pendurado, tá? Basicamente. Então, mas depois eu quero ver com eles, né? Para a gente poder estruturar, para a gente deixar essa escada o mais vazado possível, né? Mas eu alerto que essa é um tipo de estrutura de escada que ela é bastante robusta em termos de ferro, tá? Vai bastante aço para a gente conseguir ter essa visual, né? Então eu quero também ver com vocês se vocês estão de acordo, né, de fazer nesse modelo de escada que é com degrau flutuante, tá? Ela é uma escada bastante arrojada, é uma escada bastante moderna, ela fica muito interessante porque ela não aparenta nenhuma estrutura segurando o degrau, né? Então a gente teria o máximo de permeabilidade do degrau através dela
em direção ao pátio, né? Lembra que a gente tinha comentado de ter uma fonte aqui, né, e tudo mais, tem um jardim. Então a pessoa que acessa a residência já teria esse visual todo, ó, da parte do pátio de vocês, já da entrada. E a pessoa que está subindo, né, o dormitório, ó, enxerga, né, dessa forma aqui, né? Ela vira para cá e continua subindo aqui e tem um acesso visual para o outro lado, né? Então, para outra paisagem, digamos, aqui a gente moldura uma outra paisagem e aqui do ladinho, né, nessa porta aqui a gente teria o acesso para aquela sacadinha que tem na frente, tá ok? Então, deixa eu sair um pouco aqui de dentro, ó, tá, saí. E vou virar para cá para vocês darem uma olhadinha como é que fica a escada, olhando aqui de fora. Eu vou deletar o vidro aqui para a gente enxergar melhor a escada, tá ok? Ó, como é que está a estrutura interna ali da casa. Então, aqui seria a parte da escada ali em direção ao hall de entrada. Já aqui na parte de baixo a gente tem a escada que vai para a garagem, certo? Então, a escada aqui desceria e aqui embaixo vai para a garagem, tá ok? E aqui a gente vai então para os dormitórios, né? E aqui um outro detalhe também, internamente a gente vai precisar de guarda-corpos, né? Como a gente vai ter um pé direito duplo nessa parte do hall de entrada, a gente precisaria ter um guarda-corpo fechando aqui. A gente vai precisar ter um guarda-corpo fechando, né, essa parte de cima para ninguém cair daqui dessa circulação do corredor para baixo, né? A escada a gente pode deixar sem o guarda-corpo, tá ok? Talvez, possivelmente, para o projeto de aprovação na prefeitura, eu vá necessitar colocar o guarda-corpo desenhado aqui, tá? Mas para a execução agora a gente não precisa colocar, tá? Vocês não precisam colocar o guarda-corpo. Só que esses guarda-corpos aqui de cima, eu acho que são fundamentais que a gente tenha, tá? Isso aqui é questão de segurança, né? Então, esses aqui a gente vai precisar, ok? Deixa eu dar uma virada aqui para o corredor internamente, para vocês darem uma olhada como é que tá se... Vamos voltar aqui com o vidro, né? Voltou o vidro aqui na escada. Ó, tem um vidro e aqui a gente tem um corredor ó, que dá o acesso para o dormitório de vocês. Eu estava imaginando esse corredor, daqui a pouco a gente fazer com o mesmo material da fachada o teto. Ter o teto com o mesmo material da fachada, amadeirado, e esse mesmo amadeirado, mas daí tem que ser um amadeirado de MDF, né, de madeira mesmo, que conformaria o acesso do quarto de vocês, conformaria o armário que tem aqui do dormitório do meio, né, e aqui a porta, certo? E aqui pro lado a gente tem o banheiro, né? Então a gente teria, digamos, essa reentrância aqui, que a gente teria uma cuba, certo? Vamos ver se a gente consegue ligar. Ó, tá aqui a cuba, né? Aqui a gente entraria para dentro do banheiro. Deixa eu tirar a porta aqui. Ali a gente entra pro banheiro e tem aquela grande janela, né? Lá no fundo, certo? E virando aqui para o outro lado, né? A gente tem o acesso para a sacada. Aqui a gente tem o pé direito duplo do hall de entrada ali. E mais aqui à direita, a gente tem uma porta com vidro que dá acesso a essa outra cobertura aqui. Certo? Ó, as plantas elas estão desenhadas aqui. Deixa eu tirar a planta para a gente ficar melhor de visualizar o 3D. Então, eu acredito, eu já consegui dar um 3D geral, né, no projeto de vocês, aqui que eu comentei, ó, em relação ao guarda-corpo, deixei ele recuado aqui em relação ao deck, tá? A gente pode ter uma situação em que esse guarda-corpo não existe e que a barreira a gente faça com bastante vegetação aqui, que torne isso aqui uma barreira para ninguém se aproximar do precipício, tá? Ficaria mais limpo, ficaria mais clean do que ter o guarda-corpo, tá? Se vocês quiserem essa ideia, eu apoio essa ideia também, tá? E aqui, eu achei mais interessante ter o guarda-corpo de uma forma recuada em relação à fachada e a gente ter uma vegetação à frente do guarda-corpo para não dar tanto destaque para o guarda-corpo aqui na frente da residência, ó,
Viu que esse recuo aqui ele faz uma certa diferença, tá? Então, acho que dá para a gente dar uma voltinha geral, né, na residência, né? Aqui com as duas casas, tá ok? Agora eu vou mostrar para vocês um pouco a planta baixa e como que ficou definido, tá? Eu vou gravar num outro vídeo para não ficar tão grande, né? Então eu vou agora desligar esse vídeo aqui e vou salvar um outro, tá ok?